Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre caráter. Caráter. Palavra pesada, né? O que tem faltado às vezes nos nossos dias de hoje. Mas nós vamos ver em detalhes sobre essa palavrinha tão importante para a vida do ser humano, tanto para nós como para o nosso próximo. Amém? Então venha comigo, pastor Paulo Rogério, falando de Boston. Ok, nosso PowerPoint está aí. Vamos lá, nossa aula número 3. Está aí o título do nosso estudo, hoje, aula 3, e é caráter. E o que é caráter? Também, agora já não é mais do latim, mas é do grego. Caracter, e refere-se a sinal, marca, a um instrumento que grava. Nesse estudo da personalidade, ele diz sobre aqueles aspectos que foram gravados, inscritos em cada pessoa durante a sua vida. Quer dizer, no desenvolvimento da nossa vida, tudo que nós passamos pode, não é? Ou, na maioria das vezes, define o caráter. Então, o caráter é o conjunto de reações e hábitos que vão sendo adquiridos ao longo da vida e que especifica o modo individual de cada pessoa. O interessante é ver que nós falamos sobre personalidade e lá fala sobre a individualidade da pessoa, sobre a sua personalidade. Nós passamos pelo temperamento e lá mostra a mesma coisa, é genético, quer dizer, é uma carga que cada ser humano recebe dos seus pais. E isso integra o seu DNA, então é individual também. E o caráter segue a mesma proposta. É de cada pessoa tem um caráter. E esse caráter é formado principalmente pelo meio de vida que ele vive ou que ele escolhe para viver. Isso é caráter. Ok? É o desenvolvimento da sua vida e o que ele passou e as escolhas que ele fez. Boas ou más, vai definir o caráter da pessoa. O que acontece? O caráter não é uma coisa que nasce, mas é uma coisa que vai sendo estruturado no ser humano gradativamente no curso da sua vida. E aí tem os fatores, né, ambientais, que a gente chama como a família, a educação, a condição social, a religião. Isso vai estruturando o caráter da pessoa. Então, devido a esses diversos fatores ambientais que podem mudar ao longo da vida, né? E eles atuam de maneira diferenciada, então eles podem modificar tendências que estavam lá no início da sua vida e que hoje, com o desenvolvimento, com o passar dos anos, foi se acrescentando outras coisas pela sua vivência no mundo.
Eu chamo caráter o seguinte, é a impressão digital, tá? Formando-se, não a formada, mas formando-se ao longo da vida. Então, ela pode variar. E a questão do caráter, e o mais perigoso é isso aí, que ele não se manifesta de forma definitiva na infância, como muitos pensam. Ele vai se formando enquanto atravessa as distintas fases do desenvolvimento psíquico, até alcançar sua completa estruturação no final da adolescência. Então, praticamente no final da adolescência, né, hoje, antigamente, quando a gente estudava, a adolescência terminava aí com 16, 17 anos. Hoje as bases, né, já mudaram, porque o mundo está de uma forma tão evoluída que uma pessoa já pode entrar na questão da juventude devido à sua experiência de vida com 14, 15 anos. Mas, dizendo aquilo que os livros falam, né, e definem, então isso aí seria formado lá para os 16, 17, final dos 18 anos de vida de uma pessoa. E o que ele recebe de informação nesse tempo, da infância até essa idade de 17, 18 anos, é o que vai definir psiquicamente. Então, é na cabeça, é na mente, o caráter da pessoa. Então, se nós falamos de condição social, vocês entendem o que eu estou dizendo. Se eu falar da educação de hoje em dia, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Se nós falarmos da desestruturação das famílias, vocês vão estar entendendo o que eu estou dizendo. Isso afeta a mente da criança na sua infância, afeta a pré-adolescência e afeta a adolescência. E isso, se afetar, nós podemos ter um caráter que é mal formado, e isso pode vir a trazer muitos males para a sociedade, seja ela familiar, seja ela religiosa, seja ela o nosso viver diário. Se conseguirmos formar um bom caráter nesse período, com certeza nós estaremos produzindo para a sociedade pessoas estruturadas, pessoas de um bom caráter, pessoas em que o seu temperamento e personalidade são controlados. E, principalmente, para os filhos de Deus, o caráter dentro da estruturação religiosa. É um dos fatores que mais os pastores hoje discutem, o caráter deles mesmos. Não é? Quantos pastores, infelizmente, não têm o caráter desenvolvido por Deus? E nós vemos aí muitas coisas que, às vezes, nos deixam envergonhados. Mas nós sabemos que o Senhor é o dono de todas as coisas. Ele controla todas as coisas. E ele pode controlar e mudar o caráter de um homem. Veja bem, o caráter ele é formado dentro de 6 pilares. Então, o caráter idealizado pela vontade de Deus, e para que o homem e a mulher de Deus trilhem por ele, tem que ter sinceridade, tem que ter um caráter de respeito, um caráter de responsabilidade, um caráter de zelo, um caráter de senso de justiça e um caráter de cidadania. Esses 6 pilares, o homem tendo nele, ele forma o caráter pedido por Deus. Repetindo, sinceridade, ser uma pessoa sincera, ser uma pessoa de respeito, não ela ser respeito,
mas ela respeitar os princípios, principalmente bíblicos. Ela deve ser responsável pelas suas ações. Ela deve ter zelo, principalmente na casa de Deus. Ela deve ser zelosa, ela deve cuidar do seu caráter, ela deve tomar conta do seu caráter, das suas atitudes, das suas expressões. Ela tem que ter senso de justiça. Às vezes é muito confundido por perseguição. Não. Quando o senso de justiça ele é feito e vindo de Deus, ele é aplicado e, às vezes, é aquilo que a palavra diz. Às vezes, a correção, num primeiro momento, pode trazer raiva, pode trazer algo que pareça que é injusto, possa trazer algo que pareça que é perseguição. Mas, depois, ela produz frutos. Então, isso chama-se senso de justiça. É julgar sem partidarismo, é tomar decisões sem partidarismo, em todos os aspectos da sua vida, sejam eles familiares, profissionais ou religiosos, e ter a questão da cidadania. Nós vemos muito isso na questão da história do povo de Israel. Realmente, eles amam aquela terra, amavam aquela terra e defendiam aquela terra. Muitos foram reis maus, levaram a população de Israel a adorar outros deuses, o que Deus proibiu. E ali eles deixaram de ter o caráter de cidadãos, porque Deus tinha dado dentro da cidadania de Israel a lei mosaica, da qual eles deveriam seguir. E uma delas era: não adorarás a outros deuses. A cidadania também é você estar envolvido com as questões que estão à sua volta, com responsabilidade. Aí começa a misturar um com o outro, não é? A cidadania, ele é um fator que forma o caráter humano e também está nos 3 graus mais importantes, que é o familiar, o social e o religioso. Então, busquemos estarmos assentados, busquemos que o nosso caráter esteja assentado sobre esses 6 pilares. Okay? Aula que vem, nós vamos ver aí uma definição disso. Personalidade, temperamento, caráter, o que é isso, e como eles se encontram, e como eles se juntam, não é? Então, se até agora você ficou meio confuso, nós vamos agora ver como que eles se juntam para formar uma personalidade humana, visando a glória de Deus. Então, fique com Deus, Deus te abençoe e tchau, tchau.